Desde o final de 2014, está proibido fumar em ambientes coletivos que sejam fechados. A norma pode parecer boa para os frequentadores não fumantes, mas qual é o impacto dessa medida para os fumantes e donos de estabelecimento? Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Agora acabou. Desde dezembro de 2014, quando o Decreto 8262 regulamentou a Lei Federal 12.546, conhecida como Lei Antifumo, o uso de cigarros em ambientes coletivos está proibido. A lei já está em vigor, mas a proibição ao tabagismo em locais fechados levantou uma discussão. O decreto federal trouxe uma definição que, inclusive, a Abrazel considera muito restritiva do que é local fechado. Então, hoje, todos os locais que tenham barreiras físicas e cobertura, qualquer tipo de cobertura, são considerados locais fechados. Então, varandas, ainda que tenham uma cobertura, são considerados locais fechados. Mesas ao ar livre, que tenham algum tipo de cobertura, como o caso dos ambrelones, guarda-sóis, também são considerados locais fechados. E esse decreto, para Minas Gerais, trouxe uma mudança considerável, que a lei estadual permitia os fumódromos e o decreto os extinguiu. Com a chegada da lei, os proprietários tiveram que se adequar às novas regras. Alguns tiveram que promover obras nos bares e retirar os fumódromos construídos anteriormente. Mas o grande desafio tem sido conseguir ter jogo de cintura e explicar as novas regras para os consumidores. Os proprietários, evidentemente, não estão satisfeitos de se indispor com clientes que, às vezes, fizeram uso do fumo naquele estabelecimento por vários anos. Então, nós defendemos a parcela da população, que é 10% da população mundial, que ainda fuma e deve ter o direito de fazer o uso desse produto em algum lugar adequado, como, por exemplo, os fumódromos ou locais totalmente abertos. Mas nós defendemos que nós temos que atender essa parcela da população e eles podem fazer o uso do fumo em algum lugar adequado. Conversamos com a juíza Mônica Silveira, que apontou uma justificativa para o fim dos fumódromos. Inclusive, discutindo esse assunto com pneumologistas e também consultando as normas legais até internacionais, as normas jurídicas até internacionais referentes ao assunto, o que se verifica é que, no caso dos fumódromos, existe uma finalidade que é proteger mesmo a saúde dos fumantes, porque quando eles estão expostos não apenas à fumaça do próprio cigarro, mas ao cigarro de outras pessoas, a absorção daquelas substâncias nocivas, que são milhares, é muito maior. Então, existe essa razão, mas existe também outra razão. O Brasil assumiu, inclusive em razão de tratados e convenções internacionais de que é signatário, a obrigação, o dever de desestimular, de progressivamente desestimular o uso do tabaco e substâncias assemelhadas. Com a regulamentação da lei, se um indivíduo for flagrado fumando em local proibido, o dono do estabelecimento pode ser penalizado. O estabelecimento ele vai ser advertido, ele pode ser multado, ele pode ser interditado, dependendo do caso ou da reincidência do ocorrido, né? Esta é outra polêmica que ganhou força em dezembro, pois para algumas pessoas o ideal seria a pena recair sobre o fumante. Embora não tenha questionado na justiça, a Abrazel também considera que a lei só vai ser eficaz quando a destinação da multa for para o fumante e não para o proprietário do estabelecimento. Eu acho muito interessante esse rebuliço, mas se a gente pensar, por exemplo, se um cliente está no interior do estabelecimento comercial e começa a brigar, colocando em risco a tranquilidade dos outros clientes, ou até mesmo a incolumidade física ou o patrimônio do dono do restaurante, ele não hesita em qualquer momento em tomar providências, pedir que a pessoa se retire, até solicitar a força policial, se for necessário. No caso do uso do tabaco é a mesma coisa, né? Se o cliente se recusa a deixar de colocar em risco a saúde das demais pessoas, o dono do estabelecimento deverá tomar as providências para que a legislação seja cumprida da mesma forma. Sem um espaço próprio para fumar, a primeira opção é a calçada. E isso é permitido desde que o dono do estabelecimento não faça nenhuma limitação do espaço sem autorização do município ou interfira na passagem de pedestres. Desde dezembro, a Prefeitura vem realizando a fiscalização e, até o momento, o resultado tem agradado ao município. As vistorias têm sido feitas normalmente, com certeza autuações no que tange a identificação de locais, sinalizações, isso sempre são feitos rotineiramente. Multa eu tenho certeza que ainda não foi lavrada nenhuma de dezembro para cá. Significa que nós não estamos tendo problema na cidade quanto a isso. Enquanto numa ponta a lei vai tentando desestimular o uso do tabaco, na outra, a defesa dos fumantes se apoia na comercialização do produto.
o produto, né, o cigarro, ainda é lícito no Brasil. Então, já que o produto não foi proibido, há de haver algum local para as pessoas fazerem o uso desse produto, mesmo nos bares e restaurantes, ainda que seja um fumódromo, mas que tenha uma exaustão suficiente. Essa história ainda tem muita lenha ou nicotina para queimar.